Boa tarde a todos. Parabéns, Mauro, pelo evento, muito bem organizado, pela empresa, pelos 6 anos aí que você tem contribuído com a gestão ambiental no estado do Pará, posso falar assim, até porque várias empresas passaram por licenciamento, por algum tipo de serviço, consultoria, e isso é muito importante que seja divulgado, né? Então, nesse momento aqui, eu queria agradecer a oportunidade de trazer a Aguamar Tratamento de Resíduos para cá, para apresentar a todos aqueles que não conhecem, que possam conhecer, e dizer que as nossas portas estão abertas para poder recebê-los. Está aí a apresentação, posso iniciar, então queria desde já deixar os parabéns e agradecer, e vamos iniciar aqui. Bom, a Aguamar Tratamento de Resíduos, como o Mauro já iniciou falando, ela fica na região metropolitana de Belém, mais bem localizada no município de Marituba, Pará, e perto nas proximidades da alça viária, né? Então, nós temos uma localização ali estratégica para atender a região metropolitana, e a Aguamar Tratamento de Resíduos, ela trata todos os resíduos provenientes da região metropolitana, principalmente dos 3 municípios, né? O Marituba, Belém e Ananindeua. Essa é uma foto aérea que a gente tem da nossa unidade. Nessa foto aérea aí você pode ver várias tecnologias que a gente utiliza lá e alguns limites que nós temos, tanto com a comunidade quanto com a Revis Metrópole da Amazônia, né? Nós temos ali nas proximidades uma área de preservação, que chamamos de Parque Ecológico. A área tem 110 hectares. Né? A nossa unidade ela é composta por multitecnologias, então nós temos como principal tecnologia o aterro sanitário, né, que recebe os resíduos, confina, vamos dizer assim, recebe, confina, compacta, cobre. E nós temos as tecnologias de apoio, que seriam as outras tecnologias, como transformar o biogás em energia, e eu vou passar isso aí para vocês daqui a pouco, nos próximos slides. E também a gente tem o tratamento do nosso efluente, que é o famoso chorume. Então, gostaria de falar um pouco a respeito da disponibilidade que nós temos de tecnologia para poder tratar os resíduos aqui na região metropolitana. Pode passar. Desculpa. Nós temos aqui a nossa história. Chamamos de UVS. Obrigado. O VS é a Unidade de Valorização Sustentável. A gente adotou essa nomenclatura porque a gente costuma dizer na empresa e no grupo que nós temos que dar valor aos resíduos que chegam lá. Que tipo de valor? Geração de energia, crédito de carbono, valorizando centrais de triagem em outras unidades que nós temos pelo Brasil do Grupo Solvi. Nós temos também central de triagem, nós temos a coleta seletiva, nós fazemos coleta, então tudo isso agrega ao grupo valor. Tanto valor social, quanto valor monetário do empreendimento. Nós somos uma empresa que trabalha com resíduos, nós vivemos de resíduos. Então nós temos que dar valor àquilo que nos deixa ali sustentáveis, de pé e no mercado. Ok? Então, a empresa está em operação aqui desde 2015. A Aguamar Tratamento de Resíduos ela recebe diariamente cerca de 1.500 toneladas por dia de resíduos. A maior parte desse resíduo vem da região metropolitana de Belém. Nós já temos mais de 3 milhões de toneladas de resíduos ocupando uma área impermeabilizada com geomembranas sintéticas que não deixam infiltrar no solo, subsolo, os efluentes gerados pelos resíduos. A área do aterro apenas ela é de mais de 208 mil metros quadrados. E toda essa área, como eu falei anteriormente, ela recebe da região metropolitana essas 1.500 toneladas. Um pouquinho das nossas operações no Brasil. Em 2021, ainda em 21, as nossas operações elas chegaram a tratar mais de 12 milhões de toneladas de resíduos no Brasil inteiro. Nós temos mais de 39 aterros em operação. Então,
de aterro sanitário, o Grupo Solvi, ele entende muito bem, tem muita expertise, né? Na coleta também, na coleta a gente trabalha em outros municípios, principalmente no estado de São Paulo, com coleta. E temos também compostagem, triagem, temos também biotérmicas, térmicas. Então a gente trabalha com biometano, nós trabalhamos com as térmicas a biogás, então isso é muito importante falar, por isso que vem unidade de valorização sustentável, né, porque a gente transforma um resíduo em um outro subproduto, em um outro produto que possa agregar valor. Tá? Esse é um pouquinho do Grupo Solvi. Conhecendo a Guamá, aqui nós temos a CPTR, que é Central de Processamento e Tratamento de Resíduos, e suas tecnologias. Como eu costumo falar, e falei há pouco, nós trabalhamos com geração de valores, e nós temos um braço muito importante que nos dá um apoio imenso da responsabilidade social. Então, nós temos esses 3 itens aí, que eu posso listar, como os principais, os que movem a nossa unidade, e que move o nosso negócio. O aterro sanitário. O aterro sanitário, para muita gente que não conhece, ele é um projeto, ele nasce como um projeto de engenharia, ele é um projeto basicamente de armazenamento, ele tem vida útil, ele é um projeto que vai armazenar resíduos, vai receber esses resíduos, vai compactar esses resíduos, ele vai cobrir esses resíduos, vai fazer com que toda a decomposição desses resíduos e todo o chorume gerado seja canalizado, infiltrado no próprio aterro, encaminhado para uma estação de tratamento, o biogás seja drenado, enfim, isso é um pequeno exemplo da planta que nós temos lá. Então, o aterro sanitário ele segue basicamente esse desenho esquemático que nós temos aí, com drenagem, essas drenagens internas que captam todo o chorume gerado, com as drenagens verticais que levam o biogás para poder ser queimado ou reutilizado como energia, como gás para geração de energia. Nós, quando não tem essa captação por tubulação, nós chamamos de flare. O flare é uma queima passiva do biogás, ele queima na saída dessas, vamos chamar de chaminés, né? Então, elas fazem a queima na ponta desses drenos, não deixando ir para a atmosfera apenas o gás metano, que é uma informação importante, só o gás metano ele é 25 vezes mais agressivo do que o próprio CO2, então é importante que se tire o gás metano para que ele não contribua com gases do efeito estufa. Nós temos ali na impermeabilização de base uma compactação de solo antes de colocar a manta. Essa compactação tem um coeficiente de 10 a menos 7 centímetros por segundo, é a velocidade de qualquer infiltração no solo, então a gente deixa ele bem compactado para que nada, se passar pela manta, nada infiltre no solo. Temos uma geomembrana que faz a impermeabilização tanto por cima do aterro quanto por baixo na sua base, que nós chamamos de PAD. PAD é polietileno de alta densidade, então a gente usa esse polietileno de alta densidade para poder impermeabilizar o solo. Ele tem uma espessura mais ou menos de 2 milímetros quando ela é de base e de 0,8 milímetros quando ela faz uma cobertura externa dos resíduos. Vocês vão ver a foto mais na frente do nosso aterro para saber como é que é. Geralmente em solo, a gente coloca um solo de proteção mecânica, um solo argiloso, para poder proteger a manta. Então a gente coloca ainda um solo em cima da manta para que nada venha cortar, perfurar, como galhos, pérfuro cortantes, vergalhões, madeira. A gente ainda faz uma proteção com solo. Então tudo isso para que os resíduos ou a geração do chorume não infiltre no solo, não tenha contato nenhum com o solo, certo? Além disso, tem um monitoramento de água subterrânea, que a gente faz todo tipo de monitoramento, que eu vou mostrar mais ao final. Bom, essa é uma foto aérea do que a gente tem. Será que aqui tem o laser? Aqui é uma foto do aterro já coberto com manta de polietileno. Então, toda vez que a gente encerra uma área, a gente faz a cobertura com essa manta. Todos esses aqui são acessos que a gente tem para o aterro, para a gente fazer o nosso monitoramento tanto do gás, tanto do chorume, quanto de estabilidade do aterro. Essa área aqui, ó, nessa segunda foto,
ela é uma ampliação dessa pequena área que está aqui. Ela é a única área que fica descoberta no momento. Essa área mais branca aqui, esse solo mais avermelhado é a argila. Essa área mais branca aqui é o resíduo, onde está recebendo resíduo atualmente. Então, a gente tem aí cerca de 1.500 toneladas chegando numa área muito restrita, muito pequena, que às vezes não chega nem a 600 metros quadrados, né, dependendo do dia, da hora, da quantidade de resíduos que chega naquele momento. O que eu posso tirar mais dessa área aqui? Essa área que está aqui, em cima do aterro, no setor norte dele, acima, ela é uma área de estoque das lagoas de chorume. Esse aqui é o nosso passivo de chorume que vai ser tratado pela ET, né? Aqui, na foto mais aproximada, nós podemos ver as lagoas de tratamento do chorume, então já tratamento biológico, então a gente já está investindo no tratamento biológico. Brevemente a gente vai estar com um tratamento biológico, um físico-químico e um tratamento por membranas, então uma filtração, nanofiltração. Isso é importante falar aqui. E essa é a cobertura do aterro, né? A gente imagina por muitas vezes que o aterro, você vai encontrar no local lá essa quantidade de resíduos aqui, em vez de ser desse tamanho de área exposta, a gente imagina que vai encontrar todo o aterro exposto, com muito resíduo. Então, tem muita gente que vai lá fazer visita, e isso eu já deixo as portas abertas aqui para todos, quiserem marcar, conhecer as nossas tecnologias, nós temos um programa de recebimento de visitantes lá, tanto com a comunidade local, quanto com a comunidade científica, os técnicos, profissionais. É só marcar, agendar, eu vou deixar todos os contatos aqui posteriormente. E quais outras tecnologias nós temos? Nós investimos ultimamente em tecnologia. Então, nós temos algumas outras tecnologias, algumas já existentes e outras ainda em implantação lá dentro do aterro. Nós temos aqui a foto aqui do lado direito, do meu lado direito aqui, que é a unidade de queima de biogás. Ela é simples, uma unidade simples. Isso aqui é simplesmente uma queima que acontece aqui, controlando a emissão de gases após essa queima. Então, todo o gás que vem aqui do aterro, ele é captado, como você vê nessa outra foto, ele é captado, segue por tubulações e essa tubulação chega a uma queima centralizada e analisada, saber que tipo de gases eles emitem aqui. Basicamente, queima metano e tem oxigênio também, lógico, transforma uma grande parcela disso em CO2. Então, retira o metano e emite o CO2, certo? Então, essa é a unidade de queima. Antes, a gente só tinha essa unidade de queima. Então, o que a gente resolveu fazer? Só queimar os gases que são emitidos e gerar crédito de carbono? O que a gente poderia dar de contrapartida aí? Ao invés de só queimar esse biogás, né? Então, a gente, desde do ano passado, a gente estava implantando aqui a unidade de biogás, aqui ao lado é a nossa termoelétrica, nós chamamos de termoelétrica, né? Ela vai gerar energia a partir da queima do biogás. Então, hoje, eu acho que a gente já está na implantação final dela. Aqui ao lado, ó, onde tem uma outra base, talvez a gente amplie essa capacidade, dobre essa capacidade. Hoje a gente tem uma potência instalada de 1,1 megawatts. Tá? A nossa intenção hoje é ser autoprodutor de energia, abastecer a nossa unidade, para que a gente deixe de consumir energia da rede elétrica, da concessionária. Isso porque a gente, com a quantidade de energia que a gente consome, dá para fazer um cálculo equivalente aqui de abastecimento de mais ou menos 1.000 residências de médio porte. Então, isso é importante que se diga. A gente está saindo da rede elétrica, onde todos consomem, nós vamos ser autogeradores de energia, vamos colocar essa energia na rede, possivelmente, posteriormente, né? Vamos estudar essa possibilidade, já tem aqui a possibilidade de uma ampliação. É muito simples também, é uma termoelétrica que já vem praticamente pronta, montada, uma tecnologia italiana. E essa queima aqui, ela vai transformar isso, a gente vai ligar na nossa média tensão aqui, certo?
Nós temos também o tratamento, aí a forma de tratamento do efluente. Nós temos o primeiro tratamento que está desde o início lá, que nós chamamos de osmose reversa. Osmose reversa nada mais é do que uma filtração, né, um filtro que funciona sobre uma pressão muito grande. Então, todo chorume que entra, ele é pressionado a entrar nessas membranas que estão aqui, nessas tubulações, e daqui fica uma parte que é concentrado, como se fosse o restante do filtro, né? Quando você utiliza um filtro de café, por exemplo, você vai ver o que fica ali, uma parte é concentrada, a outra parte que é filtrada, ela sai dentro dos parâmetros e a gente consegue descartar isso em algum curso hídrico, ou fazer umectações, ou fazer uma água de reuso, o que você quiser fazer depois com o tratamento, certo? A gente tem um parque de osmose reversa lá que trata cerca de 1.120 metros cúbicos por dia. Temos um parque com 7 osmoses reversas, certo? Além disso, a gente aqui é o nosso parque, tá? Aqui é tudo nesses containers, esses tanques, os filtros ficam aqui, então são 7 osmoses que estão aqui espalhadas. Aqui são as lagoas de recebimento, a lagoa de recebimento, certo? E aqui o carregamento de todo o nosso chorume. Mais para cá não saiu na foto, mas sai o que a gente chama de efluente tratado, o nosso permeado, efluente tratado, e esse efluente tratado que significa, que a gente chama de água de reuso, né? A estação de tratamento de efluentes. Esse daqui é um outro investimento que está saindo esse ano lá, tá? Essa estação, ela teve um investimento de cerca de 30 milhões aqui para a gente poder tratar o passivo do chorume que estava sendo acumulado, certo? Também conta com uma filtração, que a gente chama de nanofiltração. Tem o nosso físico-químico, onde a primeira etapa do tratamento, adicionar os químicos. Nós temos também, vou passar aqui, tá? O nosso sistema biológico, onde a gente faz o tratamento, faz a aeração e o tratamento biológico do chorume. Retorna para o físico-químico para fazer a filtração já dentro dos parâmetros e a partir daí vai ser igual a osmose reversa, um tratamento com saindo água de reuso como produto. A nossa ET ela vai ter capacidade de tratar 40 metros cúbicos por hora, 560 metros cúbicos por dia. Então, vai ter uma capacidade tanto para a nossa geração, quanto para o nosso passivo. Essa é uma vista geral da nosso VS atual. Tá? Aqui a mesma área, onde a gente está fazendo o recebimento de resíduos. Aqui atrás a área do biológico, a lagoa do biológico. Aqui na frente todo o sistema de tratamento de efluente. Aqui onde se recebe o efluente tratado. E aqui nossa unidade administrativa, almoxarifado, galpões de manutenção. Valores gerados pelo empreendimento. A gente fala tanto de unidade de valorização sustentável, né? Então, a gente traz aqui um pouco dos números, né? Além da operação, a gente consegue gerar cerca de 4 milhões em tributos pagos ao município. Então, Marituba recebe esses tributos, certo? Mais de 300 empregos gerados. Esse está um pouquinho mais por conta das nossas implantações. Só esse ano ali está um número desatualizado, mas só ano passado a gente conseguiu receber mais de 1.000 pessoas em visitas, tanto os técnicos quanto comunidades, como sociedade civil organizada, sindicatos, associações. E temos mais de 200 mil investidos em educação e esporte, são as nossas parcerias, tanto com a universidade, que a gente tem com a UFPA, a gente tem está tendo com a UFRA, a gente vai ter com outras universidades e instituições de ensino, certo? E temos programas de estágio. Então, a gente tem alguns programas de estágio que a gente faz tanto aquele curricular, quanto aqueles estágios que a gente, por iniciativa, chama para tentar desenvolver um projeto dentro da nossa unidade. Alguns programas, Projeto Corujão, Círio Sustentável, quem estava no Círio lá, não sei se viu, a gente
né, a professora Ludetana está aqui hoje, é da gente trabalhar com as associações de catadores, para a gente coletar os recicláveis, e ficamos ali cerca de 8 semanas no Arraial do Sírio, lá onde fica o parque, fazendo a gestão dos resíduos lá nessa área, né? Nós fomos convidados a participar pela diretoria do Sírio, foi um projeto para a gente muito grandioso e gratificante. E tem todo o controle ambiental. Vou passar muito rápido aqui, que eu tenho menos de 5 minutos, mas temos monitoramento de água, da qualidade do ar, monitoramento de ruídos, enfim, a gente tem poços de monitoramento e monitoramento de águas superficiais. Estamos agora com um novo plano de monitoramento de fauna, que a gente vai implantar a partir desse ano, já é uma nova configuração do monitoramento, ficou por muito tempo sem fazer, então essa nova configuração foi um produto de muita discussão com a SEMAS, que é a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e surgiu esse novo plano de fauna que, em outro momento, em outra ocasião, eu posso repassar aqui para vocês. Certo? Além disso, nós temos o nosso Cinturão Verde, que é um dos nossos principais programas de revitalização da área. Temos o programa de educação ambiental, está aqui a Mirla, que trabalha muito com o PCCS, que é um programa de parceria cidadã, que a gente recebe a comunidade local lá para apresentar o nosso projeto, recebe outras empresas, recebe as instituições, como eu venho falando. E deixo aqui um recado a todos para convidá-las para poder participar conosco durante esse ano na nossa unidade, para conhecer a nossa unidade. Eu queria levá-los, vou deixar aqui o meu contato depois, para a gente poder, quem quiser pode pesquisar também o Alô Guamá, né? Pode ir no nosso site, guamaambiental.com.br, lá tem todas as informações. Então, queria convidá-los a visitar a nossa área, para que a gente dissemine a ideia do tratamento de resíduos na nossa região. Como o secretário Sérgio falou aqui, a gente está muito atrás na área de saneamento do que outras regiões do Brasil. Senão, a gente, não sei se a gente está em último, mas está perto ali. Então, isso é muito importante, a gente falar um pouco de resíduos, que muita gente não quer falar um pouco de saneamento, tratamento e distribuição de água, tratamento de esgoto, tratamento de resíduos. Então, é importante levar essa parte aí do nosso saneamento para todos que queiram conhecer e queiram divulgar e, cientificamente, também desenvolver projetos. Como a gente fala, a gente tem sempre parcerias de inovação. Queria até parabenizar a Inovar aqui, que tem parcerias científicas também, com projetos, com estágios, enfim, e leva a educação ambiental para quase todos os empreendimentos e para o estado do Pará, né? São algumas recomendações, mas eu gostaria até de agradecer esse momento, viu, Mauro? Eu falei um pouquinho rápido, poderia falar muito mais aqui sobre resíduos, falei um pouquinho rápido. Gostaria de reforçar os parabéns à Inovar e gostaria de trazer aqui para você, deixar disponível a Guamá para quem você, com seus parceiros, seus clientes, queiram ir lá visitar, tá? Que eu acho que é muito importante, porque em qualquer construção, por exemplo, se tem qualquer implantação de empresa, se tem a geração de resíduos, em qualquer operação também. Então, para onde que vão esses resíduos? Como é que eles são tratados? De que maneira eles são destinados? O que é feito? Gera valor? Não gera valor? Então, a gente pode trabalhar com isso. Então, eu convido a todos, através da parceria também, a nos procurar, a me procurar, a procurar o Mauro, a procurar todos os interessados no tema. Ok? Então, muito obrigado, Mauro, obrigado a todos aqui. Tem pergunta? Bom, Wagner. Alô, testando. Está saindo o meu som? Sim? Ok. Então, Wagner, muito obrigado. Eu vi que tu tentaste ser bastante sucinto e direto na apresentação. Te agradeço porque a gente conseguiu recuperar bastante do atraso e também sobra bastante tempo para a gente poder bater um papo com a plateia presencial que está aqui conosco e também com a turma no YouTube. O pessoal no YouTube, eu estava lendo aqui no intervalo,
Eu vi que o pessoal tem bastante pergunta. Vou já Que bom, selecionar que bom. algumas. Gente, quem está aqui no auditório, a Bruna vai ficar aqui nesse cantinho aqui ao meu lado, ou no outro canto. Ela vai verificar, tá? A Bruna está de pé ali, quem está vendo, quem está aqui no auditório, ela está com o microfone. Quem quiser se inscrever, levante a mão e ela vai até vocês, tá? Eu vou fazer uma pergunta da audiência do YouTube e uma pergunta da audiência aqui presencial, tá? Então, Wagner, além de parabéns pela palestra, parabéns pelas instalações. Eu tive agora, eu creio que há uns 2 meses, né? Levei a equipe toda da Inovare lá, todos os nossos técnicos. A gente fez uma visita lá no auditório, assistimos a palestra, depois fizemos uma trilha na área de proteção, de educação ambiental de vocês, e depois fizemos um tour pelo aterro sanitário. Então lá a gente conseguiu verificar com a mão, né? Olhar com a mão, muitas dessas instalações que você mostrou aí nas fotos, né? Então é uma realidade, a gente sabe que a gente está na idade da pedra em muita coisa em resíduos sólidos, mas graças ao investimento privado, né, em parceria com as prefeituras da região metropolitana, nós temos aqui basicamente todas as tecnologias que estão nos livros aí de tratamento de resíduos, em uma menor escala, nós temos aqui em Guamá, né? Nós temos o maciço de tratamento de resíduos classe 2, tem uma central de reciclagem, tem uma usina de biogás, tem uma usina de osmose reversa para tratamento de chorume. Agora vocês estão colocando o motor para gerar energia, né, para ser autossuficiente. Finalizando a ET. Né, finalizando a ET, tratamento completão. E tem esses projetos de educação ambiental, então assim, vocês estão de parabéns, assim, e a gente vai bater um papo muito sobre isso. Eu estou vendo que já tem um monte de gente em pé aqui para fazer pergunta, é isso? Estou fazendo impressão em mim aqui, gente. Ó, eu vou dar só um abraço aqui para algumas pessoas que estão falando comigo aqui no YouTube, no Instagram. O Luiz da Mítima está acompanhando de São Paulo. Abraço, pessoal da SEMAS. Cláudia Kawage, o Fábio Pamplona também. Tem mais gente que eu vou lembrar daqui a pouco, que está dando o alô por aqui. O Vitor da Toque Final. Enfim, tem uma galera. Todo mundo mandando abraço para vocês, tá, gente? Podem interagindo comigo que nos intervalos eu vou olhando aqui o YouTube, vou olhando o WhatsApp. Eu quero agradecer a presença, gente, a gente está com uma chuva grande aqui, o pessoal está com muito compromisso, então tem algumas pessoas que estão vindo, aí fica um pouquinho, depois volta, a gente entende a agenda de vocês, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou só deixar o pessoal do YouTube com um pouquinho de inveja e a gente vai ter uma tarde bastante produtiva. Mas no final do dia a gente vai ter uma pequena festinha aqui, que infelizmente quem está no YouTube não vai poder acompanhar. Vai ter um pequeno coquetel de comemoração, né? E vamos ter um show da Lucinha Bastos. Lucinha Bastos é a musa da música popular paraense. E hoje é aniversário dela também. Então é aniversário duplo. É aniversário da Inovare e é aniversário da Lucinha Bastos, né? Mas isso é mais para o final da tarde. Tem bastante trabalho, né? Bora trabalhar, depois a gente festeja, né? Então vou dar um abraço aqui para algumas pessoas aqui rapidamente, olha. Vou pegar pela presença que fica mais fácil aqui. A turma da Arbel já se fez presente aqui, CRBio, Encibra, Ideflor, a turma do IEL Pará, né? Claro, minha equipe da Inovare está aqui, né? Vocês não sabem o quanto eu sou chato, gente. Chateado. Uma pessoa que eu estou olhando agora, chamada Daniela Nathalie. A gente fez estágio no mesmo laboratório na época da faculdade. Aí muita da minha chatice eu devo a ti, tá, Dani? Obrigado. Obrigado. Tá vendo? Mayra, Maísa, Bruna, Cláudia e companhia, a culpa é da Dani ali, ó. Então aqui a turma da Mítima também, a Quanta Engenharia, Reicom, Sema Belém já passou por aqui, Sema Castanhal, sempre presente, Servimix e Urbix, CEURB Belém, UFPA, UFRA, Vivar Engenharia, Guamá, Tratamento de Resíduos, Sinduscom, FIEPA, gente, sintam-se todos abraçados. Nos intervalos a gente vai interagindo, tá? A Cíntia ali da CEURB também. A professora Ludetana está se escondendo de mim, estou lhe vendo também, professora. Tá? Sejam todos bem-vindos, gente. Eu vou fazer uma pergunta combo aqui do YouTube, tá, gente? Eu estou vendo que vocês estão fazendo muitas perguntas, tá, gente? Eu vou tentar agrupar aqui algumas. Vamos lá, ver se eu tenho essa habilidade toda. Na verdade, se eu tenho essa visão toda. Vamos lá. Aqui, ó, a Jamília Almeida, ela pergunta, qual o maior desafio hoje na gestão
do aterro sanitário. É mais ou menos a mesma pergunta do Vitor Costa, que ele coloca aqui, qual a maior dificuldade para o tratamento de resíduos? E tem mais uma colega, a Manuela Oliveira, que pergunta aqui, qual o custo mensal para um município com tratamento de resíduos com um aterro como esse? Então, fazer um combo rápido para responder esses 3 colegas, Wagner. Ok, vamos na primeira pergunta, né? Vou juntar as duas. Qual é a maior dificuldade de se operar um aterro sanitário aqui na região? Ok. Região norte, como um todo, tem algumas dificuldades. A primeira delas é que o aterro sanitário como é que se diz? Ele é inimigo das chuvas, né? Então, por que isso? Porque quanto mais chuvas, mais precipitação, mais infiltração no próprio aterro, naquela área do aterro sanitário que eu mostrei para vocês, mais essa água que era limpa, ela se infiltra no aterro e ela vira o chorume. Então, tem mais efluente para poder tratar. Esse é o primeiro ponto. Vocês viram que o nosso aterro ele é todo coberto, só fica exposto à área onde está recebendo resíduo naquele momento. Então, as áreas encerradas, elas também contribuem quando ela não tem aquela manta de polietileno. Então, quando ela tem aquela manta de polietileno, as águas das chuvas, a precipitação, a água pluvial, ela chega até o aterro e ela escoa, né, para as nossas drenagens de água superficial. Então, o maior desafio hoje, principalmente nessa época, até abril mais ou menos, é fazer a gestão das águas no aterro. Gestão das águas, separar a água de chuva do que a água de drenagem de chorume. Tá? O segundo maior desafio é a gente encontrar, eu vou falar agora da região, eu vou falar do Pará, né? Vamos tomar como exemplo Ilha do Marajó. O principal problema, vamos dizer, é encontrar uma área no Marajó que faça, por exemplo, que dê, por exemplo, para fazer algum tipo de tratamento como um aterro sanitário. Então, lá já tem que pensar em outras tecnologias, né? Então, para aterro sanitário, as áreas mais alagadas, as áreas com lençóis freáticos muito aflorantes, isso é um grande problema, né? Isso é um grande desafio a ser vencido. Um outro problema que a gente costuma ter é com a escassez de material na região, por exemplo, da região metropolitana, com escassez de material britado na região metropolitana, que seria para fazer os drenos, acessos, brita 1, pedra de mão, que é para fazer drenos verticais, drenos horizontais. Então, nós temos muita dificuldade de trazer esse material, de ter esse material aqui perto na região metropolitana, falando da região metropolitana. E eu acho que esse é o grande desafio, as chuvas e o material. Com relação ao custo, aí vai depender da quantidade de resíduos que a municipalidade leva para poder tratar. Que tipo de resíduo e a quantidade que se destina. Hoje, na região metropolitana, a média, tá? Não que seja esse número para um ou para outro, a média do custo médio aqui do aterro que custa aí para o município é R$ 124. Eu acho que é esse que é o número. É conhecido de todos, tá, gente? Estão nos processos, nos acordos judiciais, nas licitações. Então, vocês podem procurar. Então, o nosso número médio é 124. Beleza, eu acho que deu para responder, né? São muitos desafios, mas essa questão do custo, esse é o preço médio. Não quer dizer que esse seja o valor ideal para a municipalidade. Hoje a gente está ali perto de um acordo judicial que nos limita a esse valor. Mas seria, em média, aí 124. Vou uma liberdade, Wagner, de pegar esse gancho, né? Porque quando a gente fala assim, em custo para aterrar resíduo, a gente tem que pensar que a municipalidade antes tem que investir em todas as outras tecnologias e as outras ações de gestão que fala a Política Nacional de Gestão de Resíduos, né? Então tem que investir na questão da reciclagem, envolvendo os catadores de resíduos, nessa economia circular, promover a questão da redução dos resíduos, promover compostagem,
promover várias alternativas para diminuir, para reduzir e só aterrar realmente o que for rejeito. Então, muitas vezes a gente fica preocupado assim, está aterrando muito resíduo, custa muito caro, mas por quê? O aterro sanitário, tecnicamente, ele é para colocar rejeito. Então, a gente tem que investir nessas tecnologias anteriores, né? Investir na educação do cidadão, investir em imobiliário, em equipamentos públicos, né? Em transbordos, em ecopontos, investir em toda essa cadeia. Porque o que chega no aterro sanitário, realmente, é difícil você tirar potencial de reciclabilidade de um resíduo que vem misturado na cidade, né? Então, o ideal é que tenha uma cadeia para coletar toda a parte dos resíduos recicláveis, uma outra cadeia logística para coletar os resíduos comuns, que basicamente são os rejeitos que vão para aterros sanitários, né? E para a gente interessa muito o rejeito, né? A matéria mais orgânica, aquilo que não é reciclável. Por quê? A gente trabalha com vida útil, né? É espaço, a gente vende espaço. Então, quanto mais produtos recicláveis, eles ocupam aquele espaço ali, mais espaço ele ocupa. Então, PET, plástico, embalagem, tudo isso deveria ser evitado de encaminhar para o aterro sanitário. Muita gente fala assim, mas quanto mais resíduo para vocês, melhor. Não é bem assim, entendeu? A municipalidade tem um custo com a coleta desse resíduo. Então, se ela promover a coleta seletiva, por exemplo, incentivar as associações, as cooperativas, se essas associações e cooperativas estiverem linkadas à municipalidade para poder ter um ganho ali da coleta seletiva, uma parte da coleta seletiva, para a gente é muito melhor. Porque com um resíduo mais orgânico, a gente consegue gerar mais metano, consegue gerar mais energia, e tudo isso vira crédito para a gente. Então, a gente está valorizando. A gente quer sair daqui, lógico, como empresa, a empresa quer ter um ganho. Então, a gente está ali para isso, para tentar tirar do resíduo uma parte do lucro da empresa, lógico, né? Então, para a gente é bem melhor trabalhar com crédito de carbono, com geração de energia, do que a gente perder o nosso espaço para os resíduos recicláveis. Então, tem quanto mais potencial orgânico, econômico melhor. também, né? Para os reciclados, se eles forem retirados na cadeia logística da reciclagem, envolvendo os catadores, ele tem potencial econômico para a inclusão dessa economia alternativa, mais popular. Eu vou aproveitar, gente, eu vi que muitas pessoas estão fazendo uma pergunta que é recorrente, dizendo assim, qual o tipo de resíduo o aterro recebe? Esse aterro, no caso, ele está trabalhando com resíduo domiciliar, tá? Ele não está trabalhando com resíduo industrial, com resíduo perigoso. Eu vi muitas pessoas perguntando sobre pilhas, baterias. Esse aterro aqui não é solução para isso. Ele é solução para resíduo domiciliar, resíduo classe 2, não perigoso. É isso, né, Wagner? Isso, é classe 2, não perigoso, e a maioria é domiciliar. Pilhas, baterias, resíduos perigosos, até a gente incentiva a fazer logística reversa. Então, a gente não recebe. Então, não tem como receber lá no nosso aterro. Antes da gente receber qualquer tipo de resíduo, sem ser o público, logicamente, a gente recebe um laudo, que chama laudo de caracterização de resíduos. Então, para passar a ser cliente nosso, ele precisa destinar apenas resíduos classe 2. Turma, eu vou passar agora a pergunta para uma pessoa da plateia. Eu só vou pedir novamente para a equipe colocar o link da lista de frequência nos comentários e o QR Code da primeira lista de presença para exibir novamente na tela. Algumas pessoas, eu acho que não conseguiram capturar essa informação, tá? Então, vou passar a palavra para o colega Marcos, da MITMA. Então, você apresente e faça a sua pergunta, amigo. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Wagner. Aproveitar a oportunidade de parabenizar a Inovar também por esse evento. 6 anos de existência, 6 e 6 e mais 6 e muitos 6 virão, se Deus quiser. Wagner, são 2 perguntas. A primeira pergunta é: por que a sua empresa ela não investe mais em tecnologia para zerar o aterramento do lixo? Primeira pergunta. E quais são os impostos atribuídos ao município de Marituba que somam 4 milhões de reais ano? Marcos, tudo bem? A nossa empresa, na verdade, é um conjunto de empresas, falando do grupo como um todo, né?
Aqui o projeto era mais para ser o aterro sanitário, certo? E em outras unidades já existem outro tipo de... A gente já trabalha com uma própria triagem de resíduos, para que não ocupe espaço, para que faça reciclagem. Então, a gente já está investindo em outros locais, aí vai depender muito do contrato com a municipalidade, porque aqui é um contrato público, do que o cliente quer, o que o cliente deseja. No momento da gente oferecer a tecnologia, a gente oferece a tecnologia, o preço de cada uma e tudo mais. Mas no momento que a gente já está estabelecido, a municipalidade já está estabelecida, o cliente já está estabelecido, tem contrato, o contrato aí de concessão, sei lá, por 15, 20 anos, a gente tenta rever os nossos conceitos, certo? A gente está sempre em inovação, então a gente faz um benchmark aí com os mais de 39 aterros sanitários que a gente tem. No início da apresentação, mostrei as várias tecnologias. Então, a gente já está investindo muito, tanto na questão da reciclagem, da triagem. A gente vai investir agora, recebemos uma licença agora da Temas, para a gente poder fazer uma compostagem, aí a gente só está procurando os parceiros para poder fazer. Então, tudo isso vai reduzindo a quantidade de resíduos que chega lá, certo? Tem uma parceria que a gente fez, a gente não investiu lá, mas a gente está fazendo agora, na verdade, com a Prefeitura de Marituba, que é investir na coleta seletiva. Eles têm um programa lá na Prefeitura, de coleta seletiva do município, e nós somos parceiros, né? Então, a gente tem até eu acho que é Eco Marituba, né, Mirla? Eco Marituba, né, que trabalha muito nessa questão de reciclável. Os recicláveis, na verdade, isso é uma discussão. Você faz recicláveis, você faz triagem no aterro, na minha opinião assim, analisando mais tecnicamente, economicamente, essa coleta seletiva, coleta seletiva deve ser feita na origem, no município, nas residências. Então, as cooperativas, as associações, ou a própria prefeitura, ela deve estar espalhada nos seus bairros, né, para poder contribuir com a coleta seletiva. Quando não tem, aí vai as nossas unidades, em algumas das nossas unidades já existem projetos para triagem lá. Então, a gente incentiva muito isso. Tá? Aqui ainda não, a gente ainda não começou, está alavancando isso, porque agora que a gente criou uma estabilidade de contrato, também a gente está no final da vida útil, então vai depender de muito desenrolar e de muita águas vão rolar aí com o município, com os municípios aqui da região metropolitana. Mas temos sim, você procura o Grupo Solvi, que o nosso Grupo Solvi ele investe muito nisso, tá? Novas tecnologias. Sim, impostos de Marituba. Eu falo de 4 milhões porque Marituba não paga para depositar seus resíduos lá, tá? Isso é um acordo que nós temos para a sede municipal, como é o aterro sanitário, recebe resíduos da região metropolitana, ele não paga lá, então ele já não tem esse custo de disposição. O que ele recebe, além dos impostos, é o que a gente chama, vulgarmente, que a gente chama de royalties. É uma taxa que a gente paga por tonelada de resíduos que a gente recebe. Então, se a gente recebe, emite qualquer tipo de nota fiscal do recebimento desse serviço que a gente oferece para Belém e Ananindeua, Marituba está fora, dentro daquele valor, ainda tem um valor que a gente transforma em royalties para poder mandar para Marituba. Imposto basicamente ISS, exatamente, CMS, ISS, entendeu? Esses são os impostos. Além disso, tem os royalties, tá? Que são os principais. Chega naquele valor montante de 4 milhões. Geralmente, 300 mil, 200 mil, aí vai depender da quantidade de resíduos que chega no aterro. Bom, beleza. Eu vou pensar aqui algumas perguntas mais do YouTube. Eu vou pegar uma aqui, eu vou tomar a liberdade de responder, tá, Wagner? Até porque já é um gancho para o nosso próximo painel. Cadê a Tainara? Está por aí? Ali, Tainara, o Zé Neto já está aí? Está chegando o Zé Neto, né? Tá, então assim, olha, a pessoa pergunta aqui eu não sei como é que pronuncia, Chaunk, ou Chauk Pereira, acho que é bonito assim, né? Chauk Pereira, assim, onde faz a implantação
aterro, qual a avaliação do impacto ambiental? Então, essa pergunta aqui está mais associada ao licenciamento ambiental, né? Então, o aterro sanitário, ele é licenciado, no caso de Guamá, pelo porte dele, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pela SEMAS Pará. E pelo porte potencial poluidor, ele passa por uma fase de LP, né, que é a licença prévia, depois a LI, a licença de instalação, até receber a licença de operação. E a avaliação de impacto ambiental, ela é feita na fase de LP, através de um diagnóstico ambiental que é o EIA e o respectivo RIMA, né? O estudo de impacto ambiental com seu respectivo relatório de impacto ambiental, que passa por análise técnica e várias audiências públicas. Então, isso tudo dá origem ao licenciamento prévio. E daí a empresa pode avançar depois com a solicitação da licença de instalação para efetivamente construir o empreendimento. Após isso, o empreendimento ele é vistoriado para receber a sua licença de operação. Resumidamente é isso, né, Wagner? Resumidamente é isso. Tem o COEMA, né, que é 162. Claro que a novela é grande, porque também tem os órgãos intervenientes. Exatamente. Um aterro sanitário leva aí de 2 a 4 anos para licenciar, se o processo for bem redondinho. Bem né? redondinho. E tem também as audiências públicas, além das audiências públicas, cumprimento das condicionantes da LP para passar para a LI e da LI para passar para a LO, né? Então tem Isso uma tudo- novelazinha aí. Isso tudo vocês vão ver no próximo painel, gente. Eu Não agradeço percam. esses esclarecimentos aí depois. Obrigado aí, Tchalk Pereira. Você já fez o esquenta para o próximo, né? Aí aqui também, colega pergunta, bem interessante, ó. O Wagner mostrou aqui um tratamento de efluentes, né? O tratamento do chorume resultante do aterro sanitário, que é a osmose reversa. A osmose reversa gera 2 tipos de material. É o percolado, né? Que é o efluente tratado, é isso, né? Permeado. O permeado é o efluente tratado, que já tem padrão para lançamento, mas depende de autorização do órgão para tal. E tem o concentrado, que é o efluente que ficou com toda aquela borra do material que foi filtrado pela osmose. E aí a pessoa pergunta qual é o destino dado para o concentrado. O concentrado, ele entra numa espécie de loop, né? Ele volta para o Reinjetado no tratamento. aterro. Não, reinjetado no aterro não. Ele volta para as lagoas, ele não pode ser reinjetado no aterro, pelo menos aqui, né, a gente não tem autorização para isso, mas ele volta para as lagoas para poder fazer blendagem com outras lagoas que tem de chorume, do passivo. De lá ele volta para o tratamento, então uma parte dele sempre vai estar retornando para as lagoas, não para ser reinjetado no aterro. Eu vou te provocar um pouquinho mais sobre esse tema, porque eu já vi alguns outros aterros que fazem a reinjeção e outros aterros que fazem leito de secagem e aí depois destina esse solo para um tratamento, para um aterro industrial, coisa assim, ou para queima, por aí vai. É limitante de condicionante essa questão de fazer o looping, porque tecnicamente você vai acabar salinizando o teu efluente quando ele for entrar, né, no processo de osmose. Cada vez mais você vai salinizar o efluente e vai dar dificuldade no tratamento. É por isso que a acontece gente aqui? está complementando agora com a ET. Tá? A ET vai tratar tanto esse passivo quanto o que é gerado no aterro. Então, tudo que retorna, tudo que faz blend, tudo que mistura nas outras lagoas, tudo isso vai ser, o que não trata num vai tratar no outro. O que não trata na ET, trata na osmose, e o que não trata na osmose vai tratar na ET. Beleza. Então, Turma, tem e mais não é algum... condicionante não, hein? Não é condicionante? Depende muito do projeto. Tem projeto que prevê que os seus drenos podem receber a injeção de chorume para recirculação no aterro, e tem projetos que não. Entendi. Turma, alguma pergunta da plateia? Bruna? Nenhum inscrito? Eu vou pegar mais uma pergunta aqui antes de encerrar. O Eduardo Benjamin. Nossa, tem um monte de gringo aqui, hein, gente? Eu acho que o pessoal de Moçambique está em peso. Ainda bem que todo mundo fala português. Eu acredito que uma ou outra palavra seja diferente, né? A legislação também pode ser um pouco diferente, mas eu acho que a gente está conseguindo se comunicar aí, né? Então aqui o Benjamin ele pergunta assim, quais as espécies são usadas para a implantação da cortina verde? São espécies nativas ou não? Né? Ele está falando em relação ao cinturão verde que protege o aterro sanitário, dessa questão das intempéries, de particulados, de odor, etc. Como premissa, a gente tem que utilizar as espécies nativas daquela região. Isso como premissa para qualquer tipo de revegetação na área.
Então, falando um pouquinho das espécies nativas, né? Mas podem ser utilizadas outras espécies que não sejam daquela região, dependendo da lista que for apresentada e aprovada pelo órgão ambiental. Aí vai do órgão ambiental negociar com a empresa, ou da empresa negociar e saber que tipo de mudas podem ser implantadas, de espécies podem ser plantadas lá. Mas, geralmente são espécies nativas da região. Pode ser produzido em outro local, ou a gente também tem uma parte que produz lá nos nossos viveiros. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Luiz Ramos, acho que é o colega da MITMA também, né? Acho que ele está fazendo uma pergunta bem parecida com a tua, acho que o Wagner já apresentou a resposta, né? A questão de outras tecnologias para zerar o aterramento de resíduos e também sobre os impostos de Marituba. Foram respondidas, né? Ok. Então, vamos lá aqui. Perguntando sobre a lista de presença. A lista de presença está na tela ali, ó, gente. Está ali o QR Code no cantinho da tela e o link já foi colocado aqui algumas vezes. Turma, então eu vou, nesse momento, agradecer ao Wagner pela palestra, pelo bate-papo. Eu que agradeço. E se vocês tiverem mais perguntas, podem deixar aqui no YouTube, que depois a gente filtra. A Bruna e a Maísa vão passar para o Wagner, depois elas respondem aqui. Mas eu, passando o olho rapidamente, acredito que a gente conseguiu responder aqui aos itens principais. Olha, eu estou olhando aqui, Maísa, acho que eu respondi todas, né? Sim? Beleza, então. Só reforçar o convite aqui para procurar no site o agendamento da visita à nossa unidade, tá? Qualquer Gente, pessoa pode agendar realmente, lá. como o Wagner está falando, eu recomendo. Essa questão de resíduos sólidos na região metropolitana de Belém é um tema bastante polêmico, controverso, tem alguns mitos, algumas lendas urbanas, né? Então, conhecer o aterro sanitário, principalmente para quem é profissional da área de meio ambiente, é muito importante, porque, pelo menos na minha época de faculdade, a minha referência de aterro sanitário era o Aurá. E o Aurá, infelizmente, ele não tem condições técnicas nem para ser chamada de um aterro controlado, né? E hoje as nossas escolas todas, das áreas ambientais todas, têm o aterro sanitário para serem usadas de laboratório, de aulas práticas. Então, os professores das universidades levem os alunos para fazer visitas técnicas, às empresas, às associações. Eu estava conversando com a turma, estou com o Neil ali ainda, né? Estou com o Neil, com a turma do Sinduscom, da FIEPA, a gente fazer uma comitiva e levar os técnicos lá. Porque nós que somos da área ambiental, a gente tem que conhecer um pouco mais do que o senso comum, né? Então a gente precisa ver, tem um problema deixa eu ver se ele é verdadeiro, se não é, se é uma lenda, como é que é essa operação no aterro sanitário. Efetivamente a gente poder conhecer para a gente poder se posicionar tecnicamente, né? Porque é tão chato você falar de algo que você não conhece, que você nunca viu, que você ouviu falar, né? Você dá a razão, dá ênfase para algo que você coloca a sua assinatura, mas não foi lá a testar. Então eu tive a oportunidade recentemente de ir com a minha equipe lá, visitar, e fiquei bastante feliz em ver que já é realidade um aterro sanitário com multitecnologias de tratamento de disposição final aqui na região metropolitana de Belém. Que venham muito mais tecnologias para cá, né, que venha muito mais consciência e investimento, porque realmente a gente precisa, né? Então, Wagner, muito obrigado pela tua contribuição. Turma, nós vamos fazer um pequeno break, tá? É coisa de 5 minutos, tá? Esses 5 minutos é só o tempo de a gente reorganizar aqui o cenário, para a gente poder chamar os próximos palestrantes, que vão falar sobre as melhores práticas de gestão e licenciamento ambiental. As pessoas estavam perguntando, nós precisamos fazer algumas inversões na agenda por alguns imprevistos logísticos que aconteceram, tá? Mas sem prejuízo a gente vai tocar toda a programação que foi prometida para vocês. Então, corta para o break, galera.
Tudo bem? Sou Bruno Colares, da Toque Final. Vou apresentar para vocês o nosso stand aqui na Expo Casa. O stand chama Lençóis Maranhenses. A gente criou o projeto a partir do quadro dos lençóis. Então, todos os detalhes que envolvem o ambiente, desde o mobiliário, das cores, das texturas, a gente puxa através desse quadro. Esse quadro é da nossa galeria. Todo o mobiliário, as cortinas e iluminação são da nossa loja. Você encontra na Toque Final. O conceito foi valorizar as curvas. Então o sofá, ele tem as curvas das areias, dos lençóis. A gente tem o revestimento como um ponto principal também. Ele destaca a areia molhada, o papel de parede, que é o papel de mica branca, destaca a areia seca. E as curvas da água a gente tem na iluminação e nessas formas mais orgânicas. Uma novidade que a gente trouxe também foram as cortinas com toque inteligente. Apenas com um toque elas abrem, também consegue fechar a cortina. E são bem-vindos também a conhecer a nossa loja. Nos nossos endereços vão ficar aqui embaixo no vídeo para vocês. Bem-vindos à EBP Brasil, uma empresa de consultoria em engenharia ambiental com presença global e mais de 40 anos de história no mercado ambiental brasileiro. Temos presença em 6 países e em São Paulo estamos localizados em um relevante polo de negócios da cidade. Com uma variada gama de serviços, mais de 1.000 clientes atendidos e 6.000 projetos realizados, a EBP Brasil tem uma sólida herança de atuação no setor ambiental. Atuamos nos mais diversos setores da economia, auxiliando nossos clientes a preservar o meio ambiente e atingirem suas metas ambientais, com o uso de metodologias e infraestrutura próprias e equipamentos de última geração. Na área de remediação ambiental, somos pioneiros no desenvolvimento e aplicação de tecnologias inovadoras. Nossa cultura de trabalho em equipe interdisciplinar, com profissionais altamente qualificados, permite o desenvolvimento de soluções sólidas para o sucesso dos projetos ambientais de nossos clientes. Somos a EBP Brasil, uma empresa tipicamente brasileira com uma herança suíça e presença internacional. Convidamos a todos a conhecer o nosso website e saber mais sobre nossa atuação. A Guamá Tratamento de Resíduos recebe cerca de 1.300 toneladas de resíduos por dia no seu aterro sanitário em Marituba, onde é realizado um tratamento que segue à risca a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A empresa é responsável por receber e dar o destino final adequado aos resíduos que vêm da região metropolitana de Belém. Desde o início das atividades em 2015, é comprovado que suas operações não provocam qualquer tipo de dano ambiental, seja na água, no ar ou no solo. E para estar à frente na segurança de serviços, a empresa investe em engenharia avançada, com uma cobertura com mantas de polietileno em seu aterro sanitário, o tratamento de chorume por osmose reversa, a usina de biogás para tratamento do metano e o monitoramento e controle ambiental. Guamá Tratamento de Resíduos, respeito ao meio ambiente e geração de riquezas para a economia da região.